Jeremias, né? Capítulo 3, verso 21 ao 26. A pastora falou aqui, né? Propósito. Não foi isso que você falou, pastor? Tem que ter um propósito, né? A nossa entrega, né? O nosso dízimo, a nossa fé, tudo na vida precisa ter um propósito. Amém? Lamentações, capítulo 3, 21 ao 26. Se você pudesse, coloque de pé. Amém? O título dessa mensagem nessa noite é Transformando a Adversidade em Propósitos. Olha só. Transformando adversidades em propósito. Então você que, assim como eu, tem muitos desafios. Você tem muito desafio? Quem tem desafios aí? Toda semana. Acordar é um desafio, não é verdade? Você precisa ter o pão ali, né? Para quem come um pão, né? Um leite, um cafezinho, né? E comece o dia com muitos propósitos, mas também adversidades. Então, vamos ler então Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 26, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é quem? É o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que já aconteceu até aqui. Não precisamos de palavra humana, mas como nós carecemos de ouvir a tua voz. Então fala conosco, é tudo que te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Transformando então a adversidades, né, em propósitos. Existe um contexto muito especial por trás desse breve texto que nós lemos aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Sugiro a você que leia todo esse texto, né? Por que não todo o livro de Lamentações, né? Então, esse livro de Lamentações, ele foi escrito após a queda de Jerusalém. Houve uma queda. Houve uma destruição do templo pelos babilônios, aproximadamente em 586 a.C. Então, esse capítulo 3, por exemplo, ele começa com um relato de profunda angústia, profunda aflição. E a gente pode ver isso do verso 1 ao verso 20. No entanto, esse primeiro versículo que acabamos de ler, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, acontece numa virada muito especial, onde o autor decide trazer à memória o puro caráter de Deus. Repita, eu preciso conhecer profundamente o caráter de Deus. Sabe, querido, quando nós conhecemos com profundidade o caráter de Deus, nós passamos então a nos interessar por esse Deus, porque Ele nos apresenta um cenário que nenhum outro consegue nos apresentar. Pensa na pessoa que você mais admira na sua vida. Pode ser seu pai, por exemplo, pode ser sua mãe, pode ser alguém que te aconselha, pode ser alguém que você tem certeza mais do que absoluta, se é que existe uma condição dessa,
que se você estiver em apuros ou precisar de um conselho, essa pessoa ela vai te aconselhar. Eu quero afirmar que nesse altar, que não existe caráter tão bom quanto o caráter do nosso Deus. E é observando o caráter do nosso Deus, é conhecendo o caráter do nosso Deus, que nós vamos nos moldando nele. Então aqui o profeta Jeremias, ele passa de um estado de desespero, sabe, da destruição de Jerusalém, para um tempo de esperança. Repita comigo assim, olhando para quem está do seu lado: olha, há esperança. Ela existe. Se agarre nela. Se agarre nela. Se agarre na esperança da glória. E Cristo é a esperança da glória, amém? Então, ele consegue enxergar, esse profeta, o propósito de Deus no meio do caos e no meio da adversidade. E por que não no meio da pedagogia de Deus? Porque o nosso Deus é pedagógico. Posso ouvir um amém? Então o texto ele vai nos ensinar que mesmo no sofrimento extremo, as misericórdias divinas e inesgotáveis do Senhor impedem a destruição total do ser humano. E ai de nós, irmãos. Ai de nós, irmãos, se não for a misericórdia do Senhor. Pode nos levar, inclusive, a conhecer em profundidade a diversidade, os propósitos de Deus para a nossa vida, de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva, por exemplo, em família. Sabe, a cada manhã Deus renova então a sua graça, a sua misericórdia sobre mim, sobre você, exigindo então de mim e de você, seja crente ou não crente, uma postura. A misericórdia de Deus, ela chega sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nós a identificamos, mas o Senhor espera de nós uma postura de espera, uma postura de confiança em meio às adversidades e às afrontas que não param de chegar, né, irmãos? Não param. Eu preciso ser honesto, eu tenho que ser honesto, né? Porque Jesus foi honesto quando ele disse: no mundo tereis aflições. O que é aflição para você? A aflição, ela para você pode representar, por exemplo, a escassez de algo. Pode ser uma aflição, faltar algo que você está acostumado e de repente você não tem mais aquele algo que você estava acostumado a ter. Faltar alguma coisa no seu dia a dia, talvez alguma alimentação, dá uma aflição, sim ou não? Quem tem filhos aqui? Né? Falta pra gente, não é isso? Mas não falte para os nossos filhos. Não é assim desse jeito, irmãos? Não é? É interessante a gente pensar acerca disso, das aflições, das adversidades, porque Deus não tem filho preferido. Eu tenho falado isso aqui, né? A chuva e o sol vem para quem? Vem para todos, não é? Ah, eu vou mandar chuva ali, não vou mandar ali. Pode até acontecer isso. Aqui no Rio de Janeiro, então, né? Às vezes você está num bairro, tá um sol. Às vezes você entra em outro bairro, tá um temporal. Não é verdade? Mas em algum momento vai inverter isso, sim ou não? Em algum momento onde fazia sol, vai chover e vice-versa. Fato é que as adversidades da vida, elas vão chegar em um dado momento. E que bom será, meu irmão, minha irmã, se eu e você tivermos sempre em mente que nós servimos a um Deus poderoso, capaz de transformar adversidades em propósitos. Em tudo tem propósitos. Uma vez eu queria plantar algumas coisas lá no quintal e um rapaz chegou para mim e falou: olha,
Você vai estar plantando na época errada, porque agora não é época de chuva. Eu falei, olha, eu sei que não é época de chuva, é época de seca, de estiagem. Mas eu tenho um Deus que faz chover. Eu tenho um Deus que faz chover. Porque a semente que eu fui lançar naquele quintal, ela tinha um propósito. E eu gosto de plantar, né? Alguns aqui já provaram disso. Eu gosto de plantar, de colher e trazer para a igreja. Isso é um propósito. Querido, tudo que você fizer na sua vida, se tiver um propósito, né pastor? Pode ter certeza, o nosso Deus, Ele é capaz de parar o tempo para que a tua semente possa então vir com tudo e frutificar. Posso ouvir um amém? Então eu quero trazer um pouquinho a memória aqui, além do que vai trazer esperança para nós, nós já sabemos quem é que pode trazer esperança para nós. Alguma condição exegética da época, do que estava significando dizer o que nós acabamos de ler aqui, através desses versículos. Verso 22, por exemplo, a misericórdia e a graça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe, esse termo em hebraico para misericórdia é chesed, que aponta para o amor leal e inabalável do nosso Deus. Sabe, querido, querida, o amor de Deus, ele é diferente do meu e do teu amor. Ele é um amor leal. Se Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Há um espaço de tempo, é verdade, acerca das suas promessas. E a grande problemática da humanidade é não saber aguardar o tempo de Deus. Esse é o nosso tempo. Esse que está no meu pulso, possivelmente no teu pulso aí. É um tempo chamado Cronos. Totalmente diferente do tempo de Deus, que é chamado Kairos. Porque o Senhor, quando Ele faz, Ele capricha. Diz para quem está do teu lado, olha, aguarda. Calma. Acalma o teu coração. Deus está caprichando. Amém? Deus está caprichando. E esse capricho vem com a sua misericórdia. Esse capricho vem com a sua graça. Sabe, o verbo, por exemplo, para consumido, indica extermínio ou destruição completa. É a causa de não sermos exterminados, de não sermos consumidos. Sabe, o profeta aqui, ele reconhece que embora o povo esteja sofrendo sim um castigo severo por conta dos seus pecados, o homem de Deus, ele entende a graça de Deus e entende que essa graça, ela é capaz de impedir, de dar grandes livramentos. O Senhor está te dando livramento, meu irmão. O Senhor está te dando livramento, minha irmã. Creia nisso. Às vezes nós entendemos que faremos um caminho, nos preparamos para fazer aquele caminho e dá tudo errado. Querido, não deu tudo errado. O que se deu ali foi a misericórdia e a graça do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos livra, amém? Mas nós não temos conhecimento, anote isso, de inúmeros livramentos que o Senhor nos dá. Estar aqui num ambiente altamente favorável como esse, porque é um ambiente altamente favorável, amém? A casa do Senhor. Mas também é um ambiente de risco, irmãos. Quando você sai da sua casa, por exemplo, quem te garante alguma coisa? Não é verdade? Se não for o Senhor, você não pode garantir nada. Nem a pessoa que mais ama você pode te garantir algo. Ou seja, a minha e a tua vida estão sob os cuidados, sobre a misericórdia e a graça do Senhor. Deus então lhe deseja que nós venhamos então aprender com a dor, por exemplo. A dor quando ela chega, a falta de algo quando chega, quando algo dá errado, nós precisamos
dobrar os nossos joelhos e não perguntar por quê ao Senhor, mas qual o propósito de Deus naquilo. Amém? O verso 23, por exemplo, vai falar da fidelidade. Olha lá o que diz. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E olha que coisa linda. Como diz a Flavinha. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus, irmão. Você tomou café? Eu tomou um cafezinho hoje. Fidelidade de Deus. Não é verdade? Vou aprofundar mais um pouquinho. Quem almoçou hoje? É a fidelidade de Deus. Né? Quem foi ao banheiro fazer suas necessidades? É a misericórdia de Deus, irmãos. Não é verdade? Se não for, você vai ainda, amém? Está repreendido toda prisão de vento. Mas não é misericórdia de Deus? Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu agradeço a Deus em tudo na minha vida. Do acordar ao deitar. Não é verdade? Das lutas, dos livramentos. Quem já teve livramento no trânsito aí? Olha aí. Quem já teve livramento no trânsito e não viu? Eu também. Você não viu, irmãos? Por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela é tremenda. A renovação diária dessa fidelidade, ela é poderosíssima, irmão. Poderosíssima. A renovação diária é uma metáfora poderosa para a constância do amor de Deus. O amor de Deus, ele é constante na minha e na tua vida. Não para. Eu não sei se você já parou para pensar acerca disso. Até mesmo quando nós somos infiéis, Deus faz questão. Já parou para pensar sobre isso? O amor de Deus me constrange, irmãos. Te constrange o amor de Deus? Ainda quando a gente insiste em ser infiel, Deus vai lá e diz, você precisa aprender comigo a fidelidade. E sabe como é que ele nos convence? Liberando a sua fidelidade a mim e você. E por que nós, às vezes, não queremos, sabe? Não queremos honrar as outras pessoas. Por que isso para aqui na garganta? Querido, querida, se Deus já gerou no teu coração, presta atenção nisso, que isso pode ser um divisor de águas na sua vida nessa noite. Se Deus já gerou no seu coração um pedido de perdão, por exemplo, a alguém, por algo que você tenha falado e você se arrependeu. Isso é possível? Sim ou não? É possível, gente. Na nossa dinâmica de vida, é possível. Agora, onde é que está a coisa linda? A coisa linda é nós pedirmos o perdão. A coisa linda, e olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Sai um peso de cima dos ombros, um peso grande, pode ter certeza. Quem nunca teve essa experiência? Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Assim como Deus é fiel com você, seja fiel às pessoas. Entregue às pessoas. Sabe, eu gosto muito de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele tinha a problemática dele lá, né? Zaqueu, hoje ele seria um camarada da Receita Federal. É o leão, Dilma. É o cara que vai lá cobrar um imposto e você paga e pensa que já pagou e não pagou, ainda está devendo, né? E Zaqueu era aquele cara que ia lá fazer esse convencimento. Essa é a verdade. Mas quando ele encontra com Jesus, irmãos, ele começa a repensar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele está diante de alguém que tinha algo para ensinar para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: tire a sandália dos teus pés, porque você está na casa do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Mas Ele não quer só falar comigo e contigo, Ele quer nos discipular, sim. Sim, no mundo espiritual, uma grande expectativa acerca da minha e da tua pessoa. A conversão é exatamente isso. É você estar numa direção e ocorrer uma mudança de direção. Isso chama-se conversão.
É se permitir, então, não ser convencido pelo homem, porque o homem não tem essa capacidade. Mas ser convencido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Então, essa renovação diária, ela é um presente. Essa renovação dessa fidelidade, para mim e para você. Sabe, a palavra hebraica para fidelidade significa, chama-se, melhor dizendo, emuná, que confirma a confiabilidade inquestionável de Deus. É inquestionável, irmãos. A fidelidade do Senhor não tem quem possa questionar. Sabe por quê? Porque ela vai ao extremo. Ela vai ao extremo. A nossa fidelidade não vai ao extremo. A nossa fidelidade camufla o nosso ego. Essa é a grande verdade. Mas a fidelidade de Deus, ela vai tanto ao extremo. E eu acho que não tem representação melhor do que o próprio Deus entregar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Eu não sei se isso te constrange, mas a mim me constrange muito. Mesmo quando nós somos infiéis, essa fidelidade de Deus, ela vem todos os dias e bate na minha e na tua porta. Então nós não podemos dar outra resposta a esse Deus, se não buscarmos intensamente sermos fiéis a Ele também. Posso ouvir um amém? Então, se sendo infiel, é para a gente pensar, né? Se sendo fiel, Deus nos abençoa. Amém? Imagine se você se esforçar para ser fiel a esse Deus. Você imagina o que pode acontecer? Dá para imaginar, não dá? Se eu sou infiel, pastor Rosângela, e Deus é fiel comigo, e Ele faz questão de expor essa felicidade, essa fidelidade, e essa felicidade também em ser fiel. Você imagina se Deus enxergar em mim e você uma condição, um pensamento íntimo e ardente de desejar ser fiel. O que Ele não fará, irmãos? E eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes nós nos ligamos em tempo de igreja, não é verdade? No estereótipo. Pode uma pessoa ter entrado por essas portas hoje e ainda hoje, em sinceridade e fidelidade a Deus, ela em decidindo em ser fiel a Deus, em buscar o Senhor, em se conservar, essa pessoa alcançar níveis de excelência que muitos que têm tantos e tantos anos na presença de Deus, mas não são fiéis ao Senhor. Essa pessoa que potencialmente pode ter entrado hoje por essas portas, essa pessoa pode alcançar um nível, vou repetir, de excelência espiritual tão grandioso que o antigo vai precisar aprender com essa pessoa nova que está chegando. Então não existe tempo de igreja. O que existe é uma resposta a essa graça. O que existe é uma resposta a esse Deus que tem interesse em transformar a minha e a tua dificuldade, a minha e a tua diversidade em propósitos. Deus não une pessoas. Que isso, pastor? Deus não une, a gente não une. Deus une propósitos. A união de pessoas é a consequência de uma união de propósitos. Tem pessoas que ainda insistem em fazer o contrário, né? Vai pela aparência. Olha lá pela aparência. Olha, bonitão. Uma gata. Não é assim? É assim, é o senso comum, irmãos. É o meu biotipo. É a minha cara? Metade, né? Vai pela aparência. Não é verdade? Davi foi escolhido exatamente assim, não é isso? Não foi pela aparência, não? Davi não era alto? Malhava naquela academia que tem aqui perto da rua do governo? Fazia lá que fazia exercício? Não? Davi era o quê? Um menino. Humanamente ninguém dava nada por ele, irmãos. Talvez existem pessoas que estão sofrendo muito,
Sabe por quê? Porque estão indo pela aparência. Estão indo por algo visual, estereótipo. E Deus, Ele traz para nós nessa noite, ou Ele tenta trazer para nós, essa percepção de que não é pela aparência. É lógico que se você puder unir o útil ao agradável, você vai fazer. Não é isso? Mas olha, acredite. Se você orar a Deus, se você buscar o Senhor vai te revelar quem é para estar do seu lado e quem não é para estar do seu lado. Sabe por quê? Porque nós olhamos a curtíssimo prazo, Dilma. Deus olha a longo prazo. Deus olha inclusive para mim e para você a longo prazo. Ele sabe que a condição em que nós nos encontramos hoje não vai definir quem nós seremos amanhã. Não vai ser assim. Por isso, e assim como o Senhor, nós precisamos acreditar no outro. Nós não podemos descartar o outro. Mas nós temos que ficar atentos ao outro. Porque o outro, potencialmente, ele pode ser na minha vida e na tua vida uma bênção. Mas ele pode ser também um atraso. Percebeu? Então, a renovação diária, ela é uma metáfora acerca dessa constância, desse amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pensa sobre isso, sobre ser fiel ao Senhor, sobre honrar as pessoas, sobre pedir perdão, inclusive. O verso 24, por exemplo, é um Deus que se apresenta como porção. Ele é uma porção. O Senhor precisa ser a minha e a tua porção diária. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, ficarei ansiosa, esperando nele. É isso que está escrito aí? Não, peguei gente ali, ó. Negativo. Olha lá, ó. O que diz? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, sem ansiedade. Eu sei que aqui na Igreja do Barato não tem ninguém ansioso. Vocês estão rindo por quê, gente? Tem gente que sofre por antecipação, sabia? O negócio daqui, a viagem daqui a 3 meses. É no final de ano. A pessoa já está sofrendo. É verdade? Tem pessoas que ficaram desempregadas. É para se preocupar? É. Eu contei aqui. O meu filho, o mais velho, é bom falar isso de novo. Ele foi promovido no trabalho, destaque lá no trabalho, e honra daqui, honra dali, foi promovido. E aí o que aconteceu? Ele saiu com o carro da empresa e bateu. Com o carro da empresa. O que fizeram com ele? Descartaram ele, mandaram ele embora. Você ficaria triste? Ficaria. Não é porque é meu filho. Nunca faltou. Ia trabalhar doente. Nunca colocou um atestado, né, minha filha? A gente sente como pai, como mãe, a gente sente. Mas em momento nenhum, a gente deixou de pensar no cuidado de Deus. Não deu nem uma semana, né? Foi questão de dias, já. 2 ou 3 dias, o telefone dele toca, a gerente dele liga, foi para outra empresa, concorrente, falou, ó, eu soube o que aconteceu. Absurdo. Eu falei como pai também, um absurdo. Mas Deus está no controle, irmãos. Meu filho quase dobrou o salário nessa empresa nova. Meu filho passou a ter plano de saúde, não gasta um centavo. A outra nem plano de saúde dava. Um ticket maravilhoso. E por aí vai, irmãos. Você recebe isso, Elisa? Recebe isso? Você recebe isso? É assim. Deus faz assim, irmãos. Por que Deus faz assim? Porque
A bondade de Deus, ela é certa. A porção do Senhor, para mim e para você, ela é certa. Ela não é para quem não crê. Mas para o que crê? E eu perguntei, tranquilo, estou com a minha consciência tranquila. Porque um acidente, todos podem ter. Ruim seria se fosse uma notícia de um extravio, de um roubo, né? De algo que eu tivesse feito. Pai, eu estou tranquilo e Deus vai me honrar. As palavras dele. E eu vou te falar, foi a jato, irmãos. Foi a jato. Então precisamos ter sempre em mente o desejo de receber a porção do Senhor todos os dias, querido e querida. Sem a porção do Senhor, não dá. Tem gente que sai de casa às pressas, mas não faz uma oração, irmãos. Eu estava falando com alguém hoje aqui, não lembro quem foi. Eu não saio de casa sem orar, irmãos. Se eu sair de carro, voltar, eu oro de novo. Quando chego, eu agradeço. Precisa ser assim, sabe por quê? Se o Senhor não guardar, irmãos, o sentinela vai vigiar. Não tem polícia militar, não tem polícia civil, federal. Não tem, irmão, não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica. A guarda municipal agora está armada, né? Não tem. Precisamos desejar essa porção do Senhor todos os dias. Amém? A nossa alma precisa disso. O verso 25 fala da bondade, por exemplo. A bondade para quem busca, irmãos. A bondade para quem busca. Foi o que eu falei no início. Tem gente que não busca e recebe a bondade. Você imagina se você buscar essa bondade? Sabe, bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. Uma alma que não busca o Senhor, irmãos, ela está fadada ao fracasso. Essa é uma realidade. Porque ela é uma alma autossuficiente. Ah, eu dependo de Deus. Quantos dependem do Senhor aqui? Sabe, esse texto, ele conecta a bondade de Deus à atitude humana de busca. A bondade de Deus, a minha condição de desejar essa bondade, de querer essa bondade, ainda que eu seja infiel. Não é verdade? Ainda que eu seja infiel, eu preciso desejar essa bondade do Senhor. Isso vem através de uma atitude, de uma busca, de uma expectativa nesse Deus, de uma fé nesse Deus, uma fé genuína. Esperar significa confiar ativamente. Não é esperar pensando em dar um jeito, irmãos. É verdade que nós precisamos fazer muitas coisas durante a nossa caminhada nessa terra. Mas existem coisas que não é para você fazer, que não é para eu fazer, é para Deus fazer. E eu preciso confiar ativamente nesse Deus. E eu preciso também ter uma postura de dependência em relação a esse Deus. A postura é tudo, irmãos. A nossa postura, ela vai dizer o tamanho da nossa fé. Você sabia disso? Se a tua postura é dizer que tem fé, mas age no lugar de Deus, não confia em Deus, você está dando um recado no mundo espiritual acerca do tamanho da tua fé. Se é que tem tamanho. Se é que tem tamanho. A fé, ela pode começar como um grão de mostarda. Não é do tamanho. Pode olhar na tua Bíblia. Não é do tamanho. Ela é como um grão. Ela pode começar pequena, mas ela vai crescendo e vira uma árvore frondosa. Sabe, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela está nas mãos do homem ou nas mãos de Deus? É uma pergunta para nós nessa noite. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu preciso que você pense acerca disso.
Onde está a tua vida? Ela está na mão de homens ou na mão de Deus? Eu quero finalizar essa mensagem dizendo o seguinte. No verso 26 que diz, a espera tranquila. Olha o que diz. Bom é ter esperança, aleluia, e aguardar em silêncio. A salvação que vem de homens? A providência que vem de homens? Não, querido, não, querida. A salvação que vem do Senhor. O esperar em silêncio não significa passividade. O esperar em silêncio não significa conformismo sem fé. Trata-se do oposto. O esperar em silêncio traz paz ao coração. O esperar em silêncio traz paz no nosso coração. Então assim, o esperar em silêncio vai trabalhando na contramão do desespero. O esperar em silêncio vai trabalhar na contramão da murmuração. É a quietude do coração que confia na sabedoria e na soberania de Deus, sabendo que Ele, o próprio Deus, tem o controle absoluto de todas as coisas. Sabe, podem tentar tirar a minha paz, podem tentar tirar a tua paz, mas essa espera tranquila, que as pessoas olham para nós e dizem, como pode ele estar tranquilo? Como pode ela estar tranquila? Quem já passou por isso aí? Quem pode? Essa pessoa, o mundo está se derretendo e essa pessoa está tranquila. Há um grande diferencial, irmãos, acerca daqueles que têm um Deus e que confiam nesse Deus. Sabe que esse Deus pode transformar a adversidade em propósito.